minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de soluços demorados e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas, de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos amontoa amor. Quem amontoa amor acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então, vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia com o plano maior. Querido Deus, Pai amado, misericordioso, estamos todos gratos, Pai, por ter mais um momento em que nós reunimos em busca de um alimento espiritual. Muito obrigada, Deus, pois sabemos, Pai, que todos nós estamos necessitados de alimentos como esse, onde nós possamos, sim, diminuir nossas aflições, nossas angústias, trazendo mais paz no nosso interior, harmonia para todos nós. Muito obrigada, Deus, pois sabemos que temos o nosso querido Jesus que está a nos amparar, que está a nos acolher e que, na certeza, iluminando nossas mentes, para que nossas mentes estejam, sim, voltadas para o conhecimento, a lição que será explanada nesta noite e que nós possamos, sim, absorver, reter esses conhecimentos e assim, mestre, com certeza, estamos mais fortalecidos para os nossos dia a dia, para também ser exemplo de estar dando esta lição a quem convive conosco. Então, muito obrigada, que o Senhor ilumine a mente de cada um, que os benfeitores do Centro Espírita Lírios do Vale iluminem também todos que estão aqui, e principalmente a palestrante Flávia, que nós possamos, sim, estar de coração e mente aberta para mais uma noite de lição. Que assim seja. Então, agora eu convido a Flávia, ela vai explanar o tema, o poder da oração. Fica à vontade, Flávia. Ok, muito obrigada, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de contribuir com essa casa que me acolheu de forma tão amorosa e carinhosa, e espero retribuir um pouquinho com o meu trabalho e a minha dedicação. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema que, se a gente for parar para pensar ultimamente, né, uma das frases que a gente mais tem escutado, né, nesse momento que a gente tem passado, são frases do tipo, vamos orar, precisamos orar mais, vamos, por favor, faça uma prece por um parente meu, por um familiar meu que está passando por um momento difícil, né?
Então, assim, nos grupos de WhatsApp, né, nas conversas que a gente tem no trabalho, na família, acho que as frases mais ditas hoje em dia são os pedidos de oração que a gente tem recebido e que a gente tem feito, inclusive, por nós e pelos nossos familiares também. Né? E aí a gente pode perceber, acho que a humanidade está se dando conta de como nós somos impotentes, né, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus sobre nossas vidas. Porque nesse momento que a gente reconhece a necessidade de oração e a eficácia de uma oração, de uma prece, a gente percebe isso, que nós somos muito pequenininhos diante de Deus e que Ele realmente está no domínio das nossas vidas. Né? E isso tem nos trazido uma grande lição, certo? Mas será que a gente realmente tem feito a oração que agrada a Deus, aquela oração que a gente realmente precisa fazer, como Jesus nos ensinou, como o Espiritismo vem nos ensinar? Né? Será que essa oração ela tem surtido efeito em nossas vidas e na vida daquelas pessoas pelas quais a gente tem pedido, né? Pelo planeta, de um modo geral, por tudo que a gente tem pedido nas nossas orações e até agradecido? Né? Será que essa oração está sendo feita de maneira correta e está atingindo o máximo da sua eficácia? Essa é uma pergunta que a gente faz. Muitas vezes as pessoas me mandam mensagem, por favor, faz uma prece pela minha filha que está não sei o que. Tá bom, vou fazer. Aí o dia corre, à noite eu faço a oração e esqueci da fulana. Né? Então, assim, será que a gente tem feito isso realmente com essa dedicação que a gente precisa fazer, né? E de que maneira a gente tem feito? Então, vamos lá. Espera aí só um pouquinho. Então, segundo o Espiritismo, né, o que significa a prece? Né, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar na pergunta 659, qual é o caráter geral da prece? E aí os Espíritos respondem para nós. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, a gente tem que perceber que a prece, ela foi um instrumento concedido por Deus a nós de tanta validade, de tanta força, e que a gente não tem nem noção da força que a prece tem nas nossas vidas. Muitas vezes a gente faz pouco caso da prece. A prece é um momento que Deus nos concede a possibilidade de nos elevarmos a esferas superiores à nossa. É nesse momentinho, é dentro da prece, que a gente consegue se conectar com Deus e com espíritos superiores. Quem faz uma prece bem feita, com foco, com o coração, com sentimento, consegue perceber isso claramente. Sente na hora a presença do espírito amigo, a presença da vibração, dos fluidos sobre nós. É muito imediato esse sentimento, quando a gente faz realmente a prece como deve ser feita, certo? Então, a prece, ela pode ter o caráter de louvar a Deus, né, de dar graças a Deus pela existência, pela vida, pelas coisas que a gente tem, pela grandeza de Deus em nossas vidas, né? Uma forma de colocar Deus acima de todas as coisas. A gente pode pedir, e aí nesse pedir, a gente vai desde pedir força e coragem, até pedir a possibilidade de um emprego, ou a cura de uma doença, né? A gente pode pedir inúmeras coisas. E agradecer, né? Que eu acho que é o que a gente menos faz, né? É lembrar de agradecer, porque a gente não se dá conta que a gente tem tantas coisas na nossa vida, né, e que a gente não se dá conta de quão grande quão rica é a nossa vida, né, as nossas possibilidades, e a gente pouco agradece a Deus por tudo que a gente tem. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quem quiser estudar mais sobre a prece, né, lá no capítulo Pedir e Obtereis, a gente vai ter todas as características da prece, a qualidade, a eficácia, uma coletânea de preces, inclusive, para serem feitas em momentos específicos,
certo? E aí, eu vou aqui pegar o meu evangelho para a gente ler rapidamente aquela parábola do fariseu e do publicano. Que a gente vai entrar na qualidade da prece. Então, aqui no item 3, lá no capítulo Pedi e obtereis, né? Contou também esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. A gente sabe que os fariseus eram os homens detentores do conhecimento, né, do poder naquela época em que Jesus esteve aqui entre nós. E os publicanos eram os homens mais humildes, né, vamos dizer assim. O fariseu em pé orava interiormente deste modo: ó Deus, rendo-vos graças por eu não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem tampouco como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Então, a gente vê aí a diferença da qualidade da prece entre esses 2 homens. Uma prece orgulhosa, né, carregada de orgulho e de se julgar merecedor, né, da bondade de Deus ou das providências de Deus, e o outro totalmente humilde, envergonhado daquilo que ele era, né, e pedindo perdão a Deus. Né? Então, qual seria a prece mais agradável a Deus? É aquele que se exalta ou é aquele que se humilha? Então, aqui, na qualidade da prece, Jesus define claramente quais são as qualidades da prece. A prece que a gente deve realmente fazer, né? Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Então, a gente não precisa fazer aquelas orações que gritam aos 4 ventos, né? Que fazem escândalo, que até incomodam muitas vezes certas pessoas, né, que estão querendo realizar outras atividades, porque essa pessoa que faz isso, no fundo, ela quer mais aparecer do que se conectar com Deus, ou agradecer a Deus, né, então, Jesus pede que a gente se recolha ao nosso quarto, na nossa intimidade, né, ou na nossa casa espírita, de forma bem simples, bem tranquila, e eleve o pensamento a Ele, né. Outra qualidade. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutados, mas pela sinceridade delas. Aquelas preces longas, né, de 5 minutos, não há necessidade disso, porque Jesus está vendo o que está acontecendo conosco, está no nosso coração, o nosso sentimento. Poucas palavras e palavras simples são suficientes para que os espíritos nos entendam, né, para que os nossos benfeitores, o nosso anjo da guarda, para que Jesus nos entenda qual é realmente a nossa intenção. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ou seja, como é que eu vou pedir perdão a Deus se eu tenho que perdoar alguém primeiro, né? Se alguém me fez um mal e eu me recusei a perdoar essa pessoa. Então, lá no Pai Nosso, a gente tem: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente vai receber esse perdão na mesma proporção. Isso é muito claro. Então, orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ou seja, tentamos ser o mais humilde possível no momento de orar. O fato de a gente reconhecer os nossos defeitos, as nossas necessidades, as nossas limitações,
nos coloca numa postura de humildade perante a Deus, e ele enxerga essa necessidade e esse apelo que a gente faz para que ele nos ajude também a vencermos esses defeitos, né? A melhorarmos em relação a esses defeitos, que é uma coisa que a gente mais deve fazer nas nossas preces, é pedir que a gente receba orientação e auxílio para melhorarmos nas nossas faltas, né? Para sermos pessoas melhores. E aí a gente passa para a eficácia da prece, né? Essa frase aqui, dita por André Luiz, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, é uma passagenzinha onde ele observa uma senhora chamada Zenóbia, que está tentando auxiliar um irmão lá, que está em apuros, né, que está tentando auxiliar um irmão, o irmão Domênico, me parece, eu notei que é. E ela está tão desgastada, ela está tão assim, né, sem força já, sem energia, e ela faz uma prece a Deus. Imediatamente ela recupera as forças dela, né, ela é reenergizada por aquela prece, e ela consegue continuar dando apoio ao Domênico, né, ajudando ali no reerguimento dele. E André Luiz observa isso, e aí ele fala assim: mais uma vez reconheci que a prece é o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Olha que poder que a gente tem nas mãos e a gente muito pouco sabe utilizar. E aí a gente vai encontrar também pessoas, né, que contestam a eficácia da prece, dizendo que, se Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe tudo, né, sabe tudo sobre minha vida. O que eu preciso, né, o que eu tenho, o que eu não tenho, para que eu vou fazer uma prece? Né? Não tem necessidade de fazer uma prece, ele já sabe tudo. Né? E outro fato também, eles acham assim, já está tudo definido por Deus. Né? O universo está encadeado por leis eternas. O que a gente pedir não vai mudar o nosso destino. E aí é que essas pessoas se enganam, porque a gente tem conhecimento. E aqui, né, o Espiritismo tem o dever e o prazer de esclarecer que a prece, ela está intimamente ligada com outros aspectos das leis de Deus, né? E aí quando ele diz assim, o que quer que pensais em prece, se credes que obtereis, então vos será concedido. Seria muito bom se isso fosse levado ao pé da letra e fosse assim mesmo, né? Ou seja, bastasse eu pedir a Deus que ele me concederia o meu pedido, de preferência imediatamente, que é do jeito que eu quero, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Primeiro porque Deus está acima, Deus tem uma visão sobre nossas vidas que a gente não consegue ter. Então ele sabe realmente o que é melhor para nós. Ele não vai dar para nós aquilo que não for para o nosso bem. Né? Então, aqui, a gente vê a sabedoria divina atuando sobre nossas vidas. Né? Seja feita a tua vontade. Né? No momento da prece, a gente pode até pedir aquilo que a gente deseja, mas a gente tem que lembrar que, antes de tudo, seja feita a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Né? A questão da fé raciocinada. Eu não posso fazer uma prece achando que basta eu pedir que vai me acontecer. Essa não é a fé que o Espiritismo ensina para a gente, né? A fé que ele ensina para a gente é que a gente depende, que Deus vai nos atender, né? O que a espiritualidade vai nos atender em nossas preces, vai depender muito da questão do que a gente faz por nós mesmos, se a gente está fazendo a nossa parte, né? Por exemplo, se eu posso pedir a Deus para me ajudar a passar numa prova. Eu posso pedir a Deus para me ajudar no momento da prova, que eu tenha calma, tranquilidade, clareza, que eu tenha boa memória. Mas eu não posso pedir que ele faça um milagre. Não tive tempo de estudar. Então, por favor, me dá aí a resposta do gabarito lá que eu preciso passar nessa prova. Preciso muito desse emprego. Isso a gente não pode pedir. Né? Isso é um pedido descabido. Não tem como Deus atender a um pedido desse. Até porque a gente
a natureza, existem leis que a gente não pode mudar, né? Se a gente estuda, a gente consegue fazer a prova. Se a gente não estuda, a gente não consegue. E assim com outras coisas. Se a gente trabalha, a gente consegue um salário. Se a gente não trabalha, a gente não consegue. Como tudo na vida, né? Outra coisa também, por que que Deus pede que a gente faça a prece? Por que que Ele não nos atende sabendo o que a gente precisa? Né? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele nos deu justamente essa capacidade de decidir se nós queremos ou não acessar esse veículo. Assim como a gente tem liberdade de decidir por qualquer coisa, a gente também tem a liberdade de acessar a esfera espiritual superior, né, de pedir por nós mesmos, de buscarmos meios de melhorarmos. Então, assim, o Deus está lá disponível, os espíritos disponíveis para nos atender, mas nós temos que solicitar, fazer essa solicitação. E quando a gente está doente, vamos imaginar assim, quando a gente está doente e a gente chega num hospital e tá aquele tumulto, aquela fila, né? E você está ali passando mal, você vai ficar quieto ou você vai falar, ei, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu estou precisando de um médico agora, né? Estou precisando de um remédio, estou com dor. A gente não faz isso aqui no plano físico? E por que não fazer então também, né? Mediante o plano espiritual? Então, assim, é um esforço que a gente tem que fazer. Tem gente que acha que não precisa fazer a prece, mas esse esforço de tirar uma vez ou duas vezes ao dia para se direcionar à espiritualidade é um dever que a gente tem, na verdade. Aqui no Livro dos Espíritos está dizendo que é um dever. É um dever nosso se dirigir a Deus uma ou duas vezes por dia para a gente conseguir essa conexão e a presença de Deus em nossas vidas, né? Tem a questão do merecimento, né, que a justiça divina entra aí também, e também está correlacionado com a ajuda que o Chelsea te ajudará, né? Se você merece aquilo, com certeza a espiritualidade vai te prover, né? E que nenhuma prece fica sem resposta. A gente pode não ter o atendimento dos nossos pedidos, porque, como eu falei, Deus sabe o que é melhor para a gente, mas a gente não fica sem uma resposta, né? A gente com certeza tem ali um alívio imediato, né? A gente tem uma sensação de calma, ou a gente tem uma pessoa que vem através de alguma forma nos trazer uma solução, nos ajudar a encontrar uma solução, né? Milagres não acontecem, mas a espiritualidade, ela realmente coloca ao nosso dispor as soluções, né? As formas para que a gente encontre as soluções para os nossos problemas. E isso é fortalecido aqui por Joana de Ângeles e Chico Xavier. Quando a Joana fala, recorre à oração em todos os momentos da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso, ora confiante na resposta divina. Orando, levar-te-ás na energia da prece, receberás tudo quanto se tornar necessário para prosseguires lutando e lograres a vitória. E o Chico fala, nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes a solução do problema é complicada. Não depende apenas dos esforços dos benfeitores espirituais. Exige mudança de atitude do próprio indivíduo. Então, a gente sabe que tem coisas, né, muitas coisas que a gente vai pedir e realmente não vai conseguir. De repente, pode estar num programa expiatório nosso, né, e a gente vai ter que conviver com aquilo, mas a gente com certeza vai ter força para seguir a vida, mesmo com aquele problema, né, e seguir a vida com alegria, com confiança, com fé, né, se assim a gente souber usar a prece.
E como que acontece a prece, né? A transmissão do pensamento? O Espiritismo também torna bem compreensível para a gente como funciona a prece, né? A ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, a gente sabe que todos nós estamos mergulhados, né, envoltos pelo fluido cósmico universal, que é o veículo do nosso pensamento, né? E a gente sabe que a prece é o pensamento dirigido somado à nossa vontade sincera de que aquilo aconteça, né? Não é só o pensamento, tem que ter vontade nessa prece, tem que ter fé, né? Vamos dizer assim, tem que ter aquela desejo ardente que aquilo aconteça. E aí, a gente pode fazer a prece, a gente pode se dirigir ao nosso anjo da guarda, a gente pode se dirigir a Jesus, pode se dirigir diretamente a Deus, né? Alguém que seja um espírito que foi marcante aqui na Terra e que a gente tem devoção, não importa. Nas outras religiões, a gente pode se dirigir aos santos, né? Seja quem for, não importa. É sempre um espírito superior ao qual a gente se dirige. Então, esse pensamento, né, ele é capaz de atingir o espírito que está ali preparado para escutar a nossa prece, que está designado, normalmente é mais o nosso anjo da guarda mesmo que escuta a nossa prece, né, os espíritos incumbidos de cuidar de nós, e Deus designa essa responsabilidade e essa permissão para que esses espíritos, em alguns momentos, aliviem nossas dores, vamos dizer assim, né? Eles podem fazer isso através do magnetismo, né? Eles podem nos aliviar através do magnetismo, né? Da energia, ele pode nos acalmar, pode nos tranquilizar, mas as decisões mesmo superiores em relação aos nossos pedidos, elas são tomadas por Deus. A gente sabe que nada foge à decisão divina, né? Mas a gente tem que entender que nós temos aí intermediários. Eu até estudei isso na última aula do ESG complementar, que a gente precisa ter espíritos, o nosso anjo guardião, ele é superior a nós em termos de evolução, mas ele não pode ser muito evoluído a nós. Por quê? Porque senão a gente não consegue captar o pensamento dele. E quando a gente faz uma prece, ele devolve a resposta para a gente. E se for um espírito numa esfera muito superior, a gente não consegue ler o pensamento dele ou sentir a intuição dele, certo? Então, também, esse é o mecanismo geral da prece aí, tá? Mas não importa a quem a gente dirige a nossa prece, né? Se é a Deus, se é a Jesus, ela vai chegar lá de qualquer jeito. As preces coletivas, elas têm realmente um poder potencializado quando feitas realmente em conjunto, mas em prol de uma causa, vamos dizer assim. Você tem um monte de gente orando juntas, né? Mas cada uma pensando em si, nas suas necessidades, ela não tem efeito nenhum. Mas uma prece coletiva, realizada, direcionada a uma causa específica, ela tem um poder quadriplicado, podemos dizer assim, né? Então, não adianta ter 100 pessoas orando, e se cada uma está pensando na tua família ou nos teus problemas, né, não vai surtir o efeito necessário. É melhor que tenham 2 ou 3 só orando pela mesma causa. Faz mais efeito. E aí, a maneira de orar, né, a gente retorna aqui, a prece silenciosa, o sol de pensamento, a prece humilde, né, a prece no seu recolhimento ali da sua casa, do seu quarto, a prece no Evangelho no Lar, a prece no Centro Espírita, nas reuniões mediúnicas, né, todas são feitas de maneira suave, vamos dizer assim, né, com aquela humildade, com aquele carinho, com aquela
se colocando diante de Deus como uma pessoa que realmente precisa daquilo e entende a grandeza, né, daquilo que tá sendo ali colocado. E aí ele nos pede aqui o hábito da prece como dever, né? Aqui o padre Damiano, que foi uma das encarnações de Emmanuel, lá no livro Renúncia, ele faz o seguinte, ele tem o hábito da prece, né, pela manhã, na vigília pela manhã, estabeleço propósitos redentores, e no exame da noite julgo-me a mim mesmo, para verificar onde se cristalizaram minhas maiores fraquezas, a fim de emendá-las no dia imediato. Né? Ou seja, de manhã ele estabelece metas para o dia dele, né? Que seja um dia feliz, que seja um dia produtivo, que seja um dia... hoje eu não vou brigar com ninguém, hoje eu vou procurar ser mais tolerante. E no final do dia ele faz uma avaliação, né, vendo o que ele conseguiu atingir ou não, e pede já mais força para no dia seguinte fazer melhor. O mundo a meus olhos é uma vasta oficina, onde podemos consertar muita coisa, mas reconhecendo que os primeiros reparos são intrínsecos a nós mesmos, ou seja, o que a gente mais precisa pedir é realmente aquela mudança que nós precisamos realizar em nós mesmos, e não a mudança do presidente, a mudança do governador, a mudança né, das pessoas, né, a mudança do trabalho, o aumento do salário, né, a gente tem que mudar realmente, é a nossa forma de encarar e enfrentar a vida, vamos dizer assim. E aí, como eu falei lá no comecinho, a felicidade da prece, ou a aventura da prece, é aquela sensação que a gente tem, que muitas vezes a gente até se emociona, né? Quem já sentiu, quem fez uma prece bem assim, dedicada, e que já sentiu emoção, já sentiu um arrepio, já sentiu a presença ali, né? Então, a prece, ela é um frescor para as nossas vidas, ela é um momento de refresco, né? Assim, de paz, de tranquilidade que a gente tem, né? É um momento que você muda completamente a tua vibração, você sai aqui de uma dureza, né, de uma coisa grosseira e entra numa leveza, numa coisa que né, que te regenera, que te reestabiliza, te reequilibra, né? Então a prece tem essa capacidade, tem esse poder, certo? Então, meus amigos, eu acho que que nós possamos, sim, nesse momento de tanta dificuldade que o mundo tem passando, né, de tantos pedidos de oração, de prece, de meditação, de irradiação, que nós possamos, sim, exercitar esse instrumento que Deus nos concedeu, né, que Jesus nos ensinou, mas que possamos fazer de forma adequada, né, realizando essa vistoria interna aqui que a gente precisa fazer, né? Será que eu estou realmente merecendo fazer esse pedido? Né? Será que é justo que eu faça esse pedido para a minha vida? Né? Vamos tentar pedir mais pelo todo, né? Pelo universo, pelas pessoas de um modo geral, e uma prece menos egoísta, menos materialista, né? Vamos pedir mais coragem, força e determinação, assim, né, diante dessa dificuldade que a gente está passando. E vamos fortalecer a nossa fé, a prece com fé, né, a prece com a certeza de que Deus está ali no comando, que Jesus está no comando, que está tudo bem, que apesar de não estar tudo bem, está tudo bem, né, porque a gente tem seres muito superiores cuidando de nós, né, então essa é a nossa demonstração de espíritas esclarecidos, né, diante do mundo, de exercitar a prece, mas essa prece realmente bem efetuada, bem executada. Tá bom? E era isso. Muito obrigada.